galerinha! Estou aqui de volta para mais um vídeo. E esse vídeo vai ser sobre um conteúdo muito legal. Na verdade, eu sempre falo que os conteúdos são legais, né? Simplesmente porque eu sou apaixonada, gente, por esses conteúdos todos. Então é o seguinte, sabe quando você vai fazer aquela receita que você mais gosta? Ou quando a sua mãe faz aquele bolo delicioso, a sua avó faz aquele cookie, enfim. Pensa numa receita que você adore de paixão. Pode ser de um bolo, de um biscoito, de uma receita super mirabolante. E aí imagine que você vai levar os seus amigos para casa e você pede para fazer aquela receita. E aí eles perguntam assim: "Não, peraí, quantas pessoas virão?" E aí você vai dizer assim: "Não, você pode só dobrar a receita." Quando a gente diz que você pode só dobrar a receita, eu tenho que dobrar só a quantidade. Por exemplo, vou fazer um bolo. Eu tenho ovo, tenho farinha, tenho leite, tenho açúcar. Eu posso dobrar só um ingrediente? Vamos supor que você esteja ali dobrando a receita, fazendo, e de repente acabou o açúcar. Se você não dobrar a quantidade de açúcar, mas se você dobrar a quantidade de farinha, de ovos, de óleo, enfim, os outros ingredientes, a sua receita vai dar certo? Não vai dar certo, gente. Por quê? Porque você aumentou a quantidade de ingredientes, mas não foi de uma forma proporcional. Nem todos os ingredientes você conseguiu aumentar da forma que deveria. Isso acontece também quando você vai diminuir a receita pela metade. Acontece, por exemplo, quando as famílias são pequenas. Ou às vezes a pessoa quer fazer uma receita só para ela, ou só ela gosta daquela receita. E ela fala assim: "Poxa, só eu que como bolo de chocolate na minha casa." Meio difícil, né? Mas só eu como tal receita. Se eu for fazer uma receita inteira, vai ser desperdício, porque eu não vou conseguir comer a receita toda. Então, eu vou fazer a receita pela metade. Eu vou reduzir os meus ingredientes pela metade. Deu para entender mais ou menos o que a gente vai ver hoje? Eu espero que sim. O nosso conteúdo hoje é esse aqui, ó. Vou reduzir minha janelinha. Atenção, concentração. Gente, enquanto eu tô com a janelinha grande, olha o que aconteceu. Eu fiz um machucado no meu dedo. Por isso que vocês vão ver, ó, na hora que eu mexer, que vocês já viram que eu gesticulo bastante, né? Que eu vou ter esse curativo, tá bom? Mas tá tudo ótimo, é só mesmo para dar uma disfarçada aqui no machucado. Gente, olha aqui o conteúdo: ampliação e redução de figuras. Sabe o que é legal? Esse conteúdo de ampliação e redução de figuras, ele vai ser trabalhado num local onde a gente já estudou, que é no plano cartesiano. Então, fiquem espertos aqui, ó. Eu vou para a minha próxima página. E aí eu vou diminuir bem a minha janelinha para a gente não perder nada desse conteúdo fantástico. Então é o seguinte, eu tenho a foto desse aqui, ó, desse carrinho pequenininho, que é uma miniatura, e aqui eu tenho um carro super de verdade. Esse carrinho aqui de cima, esse daqui, ó, se a gente observar bem, eu consigo ver aqui, ó, o formato dos pneus, a curva aqui, ó, do para-choque, o formato das lanternas, consigo até identificar, ó, o formato da janela. E quando eu comparo esse carrinho, que é uma miniatura, com esse daqui, que a gente percebe, ó, pela paisagem, que é um carro original, eles possuem as mesmas características? Pode olhar, eu vou te dar aqui um segundinho para você olhar. Perceba aqui como são as rodas, o formato do para-choque, o formato dos vidros desse carro, o formato aqui, ó, de onde a gente tem a divisão da porta. E aí, o que você acha? Essa é a miniatura desse carro original? Sim, é sim a miniatura do carro original. Ele respeitou perfeitamente as proporções, o formato, a cor, ele respeitou tudo do carro original. Se a gente tem, por exemplo, uma miniatura, vamos pegar aqui, ó, com 40 centímetros de comprimento, quando eu venho para o meu original, eu tenho 400 centímetros, que corresponde a 4 metros, mas enfim. 40 centímetros para 400 centímetros, tá ali, tá na proporção. E se a minha altura, a altura desse carrinho aqui, ó, for de 18 centímetros,
e o meu original for de, ó, a minha altura, já que tá um pouquinho mais para cima, ó. Se a minha altura for de 180 centímetros, o que aconteceu com o comprimento do carrinho miniatura, que é 40, para virar 400? O que aconteceu? Eu multipliquei por 10. O que eu fiz com 18 centímetros de altura do carrinho miniatura para 180 do carrinho original? Eu também multipliquei por 10. Então, se eu multipliquei por 10 o comprimento e a altura, eu digo que eu tive um aumento da miniatura em relação ao original de forma proporcional. Matematicamente falando, eu tive uma ampliação do carro miniatura para o original. Tia Vanessa, e se eu estivesse fazendo o contrário? Se eu estivesse analisando o carro original e eu quero ver se aquele carrinho pequenininho realmente é uma miniatura, a gente faria o processo inverso. O que eu fiz de 400 para virar 40? Eu dividi por 10. O que eu fiz de 180 para virar 18? Eu também dividi por 10. Então, tanto o comprimento quanto a altura do carro foram divididos por um mesmo valor. Então, eu posso afirmar que é sim uma redução do meu carro original, certo? Aqui na sequência, a tia Vanessa trouxe aqui para vocês, ó. Eu volto a ter essa figurinha que é a foto de um carro que é a miniatura. Esse aí é o original. Só que vamos supor que eu tenha colocado essa imagem no meu computador, no meu tablet, enfim, ele foi submetido a um programa para a gente ampliar essa foto. E aí eu pergunto para vocês. Deixa eu mudar minha corzinha aqui. Quando eu olho esse carro, esse daqui, em relação a esse de baixo, eu tive as medidas respeitadas? Eu tenho exatamente ó, a mesma proporção de comprimento e de altura? O que a gente pode falar sobre essa foto aqui? Gente, essa foto dá para perceber que o carrinho está um pouco mais para cima, né? Ele está esticado. E esse daqui, ó, quando a gente olha esse daqui, o que aconteceu com o carrinho? Ele está esticado no comprimento, ele está meio amassado, ou seja, não foi respeitada as medidas do carro original. Mas, quando a gente olha essa figura aqui, ó, eu tenho sim um aumento do original, que é esse pequenininho, e todas as medidas aumentaram de forma proporcional, ou seja, o carrinho teve as suas medidas respeitadas, tanto o tamanho da roda, do para-choque, da lanterna, do teto. Então, nós tivemos assim, nesse que está circulado, uma ampliação da figura respeitando sim a proporcionalidade. Já essas duas aqui de baixo, não, ó. Aqui não teve respeito em relação à nossa miniatura, ok? Então eu posso dizer que todas essas figuras são semelhantes? Nanani, não, nananina não foram respeitadas e por isso nem todas são semelhantes. Nessa partezinha, a tia Vanessa colocou um textinho falando sobre exatamente o que é ampliação. Prestem atenção. O processo de aumentar alguma coisa, mantendo-se as mesmas características, isto é, a mesma forma, é conhecido como ampliação. Quando a gente amplia alguma coisa, uma figura geométrica, por exemplo, nós acabamos de ver um pouquinho sobre polígonos, obtemos outra maior, com ângulos equivalentes e medida dos lados correspondentemente proporcionais. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui nesse pentágono. Estão lembrados o que é um pentágono? Pentágono é um polígono que possui 5 lados, ou exatamente 5 vértices, né? Então, ó, eu tenho aqui uma figura menor e aqui uma figura maior. Quando a gente olha, ele diz aqui, note que um pentágono foi ampliado 2 vezes, ou seja, nós dobramos o seu tamanho. É possível notar que os seus ângulos permanecem com as mesmas medidas, ou seja, as medidas congruentes. A palavra congruente significa medidas iguais. Então, vamos retomar. Os ângulos, ó, essa voltinha aqui, essa abertura de um ladinho para o outro, ele se manteve. Os ângulos, eles se mantêm
com o mesmo tamanho, com a mesma angulação. Então, quando nós temos uma ampliação, os lados, eles sim, podem mudar de tamanho, mas os ângulos jamais. A abertura interna, a abertura dos lados da figura permanece com o mesmo ângulo, ok? E nós vimos que a palavra congruente, essa daqui aqui embaixo, ó, que a tia Vanessa está circulando agora, significa medidas iguais. Em geometria a gente usa muito essa palavra, porque toda vez que a gente precisa se referir a algo que possui medidas iguais ou a mesma medida, eu digo que a medida é congruente. Tá? Então, voltando aqui, ó, é possível notar que seus ângulos permanecem com as mesmas medidas, mas as medidas dos seus lados correspondentes ampliaram de maneira proporcional, ok? Isso significa uma ampliação de figura. E uma redução, tia Vanessa? A redução, você vai perceber que é a mesma coisa. Porém, ao invés de você sair de uma figura menor para uma maior, você sai de uma figura maior para uma menor. Mas os lados diminuem e os ângulos vão poder diminuir? Nananina, não. Os ângulos permanecem os mesmos. Olha só aqui nesse quadrado. Nós já sabemos que todos os ângulos de um quadrado são ângulos de 90 graus. Seja ele um triângulo grande, seja ele um triângulo pequeno. Aqui, ó, é nítido, é mais fácil de vocês perceberem que os ângulos permanecem os mesmos, tanto na figura grande quanto na figura pequena. Vamos à leitura do texto? O processo inverso da ampliação é conhecido como redução. Quando reduzimos uma figura geométrica, obtemos outra menor com ângulos equivalentes e medidas dos lados correspondentes proporcionais. Ele disse alguma coisa de diferente da ampliação em relação aos ângulos? Não, os ângulos permanecem os mesmos. Agora, eu vou aqui embaixo, ó. É possível notar que seus ângulos permanecem com as medidas iguais, ou seja, congruentes, mas as medidas dos seus lados correspondentes reduziram de maneira proporcional. Não tem nenhum ladinho que está maior ou menor do que o outro em relação ao menor, tá? Aqui, ó, hora de diminuir bem a janelinha. A minha pergunta para vocês é a seguinte. Pessoal, eu tenho aqui minha figura 1 e aqui a minha figura 2. Da figura 1 para a figura 2, eu quero saber se nós tivemos uma ampliação e de quantas vezes foi essa ampliação ou essa redução. Então, vamos analisar as duas grandezas do meu quadrado. No quadrado, eu tenho a base, que é o comprimento, que é essa parte de baixo. Deixa eu até passar o laserzinho aqui, ó, que é a parte de baixo. E eu tenho a altura, que é essa lateral. Porém, a parte de baixo, ela é congruente à parte de cima e a lateral direita é congruente à lateral esquerda, tá? Então, olha só, analisando a figura, na parte de baixo, eu tenho ocupado dois quadradinhos, duas bases de um quadradinho. Isso na parte de baixo. Quando a gente olha a figura 2, eu tenho 1, 2, 3, 4. Ou seja, se eu tinha 2 na figura 1 e agora eu tenho 4 na figura 2, houve um aumento de quantas vezes? O que aconteceu com dois quadradinhos que de repente viraram 4? Aconteceu uma multiplicação por 2. E aí, eu já posso afirmar que essa figura está ampliada? Não, não posso. Agora eu vou contar os quadradinhos da outra grandeza, que é da altura. Então, eu tenho aqui, ó, de altura, eu tenho 1, 2, e agora eu vou ver em relação à segunda figura. Eu tenho 1, 2, 3 e 4. Ou seja, eu também multipliquei por 2 a altura do quadrado 1 em relação ao quadrado 2? Sim. Olha lá, eu multipliquei tanto o comprimento quanto a altura pelo mesmo número. Então, nesse caso, eu posso afirmar que houve sim uma ampliação
da figura 1 em relação à figura 2. Tia Vanessa, e se eu quiser dizer que houve uma redução da figura 2 para a figura 1, eu posso? Eu posso, sim, senhores. Se a gente já recebeu as duas figuras prontas e não é nós que estamos construindo, eu posso tanto dizer que a figura 1 é uma redução da figura 2, como eu posso afirmar que a figura 2 é uma ampliação da figura 1, ok? Agora, o meu triângulo, vou chamar de triângulo 1, triângulo 2. Então, vamos analisar as duas grandezas. Na base, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Aqui nessa base, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que aconteceu com 4 para virar 8? Eu multipliquei por 2. Agora, eu preciso analisar se também aqui na altura eu vou ter uma multiplicação por 2. Ó, eu acabei de contar e eu tenho 4 quadradinhos. Em relação à figura 2, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tinha 4 aqui e, de repente, eu tive 8 na figura 2. Eu também tive uma multiplicação por 2. Então, eu posso afirmar que a figura 1 é a redução da figura 2, assim como a figura 2 é a ampliação da figura 1, ok? E aqui, gente, e esse retângulo? Vou dar um pause aqui para vocês poderem contar e falar. E aí, é ampliação e redução? Então, vou ficar esperando e aí você despausa para ver a resposta, tá bom? Olha só como é que ficou. E aí, a ampliação, não é? Eu já contei e vi aqui, ó. A altura do meu retângulo é de 4, da figura 1, e da figura 2 é de 8. O que aconteceu com 4 para virar 8? Multipliquei por 2. O que aconteceu com a figura? Na figura 1 em relação à base. Eu tinha 6 quadradinhos e virou 12. Eu também tive uma multiplicação por 2. Então, sim, eu posso dizer que a figura 1 é uma redução da figura 2 e a figura 2 é uma ampliação da figura 1. Beleza? Agora é o seguinte: como ampliar ou reduzir? Vamos colocar minha janelinha aqui no meio. Pessoal, vocês estão enxergando esse primeiro coração aqui? Vamos supor que ele tenha sido o nosso coração original. Eu preciso fazer uma ampliação desse coração. Então, a gente tem que entender o seguinte: o meu coraçãozinho, ele tem um quadradinho, 1 por 1. Se eu tenho que dobrar, ó, eu vou dobrar, vou até escrever aqui bonitinho, ó. Eu vou dobrar as medidas. Vamos supor que esteja pedindo para a gente dobrar as medidas desse coração. Eu quero ampliar 2 vezes. Se eu vou dobrar, olha só o que vai acontecer. Se o meu quadradinho é 1 por 1 e eu tenho que dobrar essa medida, agora eu vou ter que ter 2 quadradinhos na base. Nossa, gente, ficou muito ruim. Eu tenho que ter 2 quadradinhos na base. Mas não só isso, ó, eu só estou dobrando a base. Agora eu tenho que dobrar a minha largura. Dobrando a largura, eu tenho isso aqui, ó. Eu dobrei a largura também. Então vejam que esse miolinho, ó, que a tia Vanessa está passando o laserzinho, ele vai virar esse grupo de 4 quadradinhos que está aqui no meio, ó. Esse grupo de 2 quadradinhos, quando eu dobro a base, eu vou ter 4. Quando eu dobro a altura, eu vou ter 2. Então, eu tenho esse conjunto aqui, 4 por 2. A mesma coisa nessa partezinha do meu coração. Eu tenho 1 de base. Se eu vou dobrar, eu passo a ter 2. E aqui eu tenho 3 de altura. Se eu tenho que dobrar, eu vou ter 6, ó, 6 de altura. E a mesma coisa a gente vai fazer em cada pedacinho. Um quadradinho se transforma em 4. Então, esse um quadradinho aqui, ó, eu tenho 4, 4, 4, 4 e 4. E aí a gente consegue fazer a ampliação na nossa malha quadriculada, tá? Aqui eu quero saber o seguinte: foi dada essa figura aqui no GeoGebra, que é um programa bem legal que os professores usam para construir coisas de geometria. Se você tiver interesse, também você pode baixar como aluno, tá? E fazer altos desenhos lá, é bem bacana. E ele é praticamente autoexplicativo.
Aqui, ó, eu tenho uma base que vale 9 e eu tenho uma altura que vale 1. A minha pergunta é: qual figura é a ampliação da figura azul? A figura 1, a figura 2 ou a figura 3? Vamos analisar. Aqui eu tenho 9. 9 e aqui eu tenho 12. Nesse daqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 4. Pessoal, o que, que aconteceu com 1 para virar 4? Eu multipliquei por 4. Então, o meu segredo aqui foi a multiplicação por 4. Então, se eu multiplicar a minha base, que é 9, por 4, eu teria que ter aqui 36. Então, não. Essa figura aqui não pode ser a ampliação da figura azul. Vamos analisar agora a próxima figura, que é a figura 2. Volto a dizer, aqui eu tenho 1 de altura e aqui eu tenho 2 de altura. O que, que aconteceu com 1 para virar 2? Descobri o segredo, ó. Aqui eu multipliquei por 2. Se eu multipliquei por 2 a altura, a minha base também tem que estar multiplicada por 2. Então, se eu tenho 9, 9 vezes 2 dá 18. Opa, eu tenho 18. Então, eu posso dizer que a figura 2 é a ampliação da figura azul? Sim. E a figura 3, será que ela pode ser também uma ampliação da figura azul? Vamos analisar. Olha, eu tenho 1 de altura. Vou tentar escrever com amarelinho, vamos ver se vai dar certo. Eu tenho 1 de altura e aqui a minha altura é 3. Então, eu descobri o segredo, ó. O segredo é a multiplicação por 3. Então, a minha base também deverá ser multiplicada por 3. 9 vezes 3 dá 27. E aqui, ó, diz que é 23. Então, essa aqui não é a ampliação. Com isso, a nossa figura, que é a ampliação da figura azul, é a figura número 2. Tcharam! Chegou a parte legal, gente, a parte do vamos praticar. Vamos fazer juntos, olha só. Quando um objeto é ampliado, podemos afirmar que, essa aqui é a questão número 1. Quando o objeto é ampliado, ele aumenta de tamanho, não altera o seu tamanho, ou ele diminui de tamanho. E aí, gente, é claro que ele aumenta de tamanho. Perfeito. Figura número 2. Quando o objeto é reduzido, podemos afirmar que não altera o seu tamanho, diminui de tamanho ou ele aumenta de tamanho. Já vimos que quando fala em redução é porque ele está diminuindo de tamanho. Não é isso, pessoal? Aqui na questão 3, ó, janelinha para cá. Eu vou ocupar aqui o da raposinha. Gente, engasguei, mas passo bem. Quando um polígono é reduzido, podemos afirmar que as medidas dos seus ângulos não se alteram, as medidas de seus lados não se alteram, ou as medidas dos ângulos e de seus lados se alteram. Gente, isso aqui a gente não pode errar. A única coisa que fica alterada é a medida dos lados. A medida dos ângulos permanecem as mesmas, tá? Então, aqui ó, é a primeira alternativa. As medidas de seus ângulos não se alteram. Agora da raposinha. Observe as figuras abaixo, figura 1 e figura 2. Assinale a alternativa correta. A figura 2 é a ampliação da figura 1. Não é porque a figura 2 está menor e a ampliação é quando ela fica maior. Próximo, a figura 2 é a redução da figura 1. Ó, a figura 2 é a redução da figura 1? Sim, a figura 2 é sim a redução da figura 1, porque ela está menor do que a figura original. A figura 1 é igual à figura 2? Nananina, não. A figura 1 é a redução da figura 2? Também não. Então, volta a dizer que a opção correta é essa daqui. A figura 2 é a redução da figura 1. Questão número 5. Figura 1, figura 2. A figura 1 é a ampliação da figura 2? Ó, essa figura é a ampliação dessa? Não, porque ela é menor.
A figura 2 é a redução da figura 1. Ó, a figura 2 está maior do que a figura 1, então ela não pode ser a redução. A figura 1 é igual à figura 2? Ela não é igual, ela é semelhante, ela é parecida. Ela tem o mesmo formato, só que de outra dimensão, de outro tamanho, de forma proporcional. A figura 2 é a ampliação da figura 1? Sim, a figura 2 é a ampliação, porque ela está maior do que a figura 1. Questão número 6. Eu tenho a figura 1 e eu tenho a figura 2. A figura 1 é igual à figura 2? Não, elas são semelhantes, mas elas não são iguais. A figura 1 é a redução da figura 2? Não, porque a figura 1 está maior e a redução significa que ela está menor. A figura 2 é a ampliação da figura 1? Também não, porque ela está menor. E ele está dizendo que a figura 2 é a ampliação. Então, se fosse ampliação, ela seria maior e não é. A figura 2 é a redução da figura 1? Sim, a figura 2 é a redução. Gente, aqui, ó, nós temos a última questão. Vou até aumentar minha janelinha para a gente ficar mais pertinho, para ficar quase o tamanho de vocês. A figura 1 é esse triângulo menor e a figura 2 é o triângulo maior. Escolha a resposta, hein? A figura 2 é a redução da figura 1? É a redução? Não. Ela é maior, então ela não é a redução, ela seria a ampliação. A figura 2 é a ampliação da figura 1? Acabei de dar a resposta. É isso mesmo, gente. Desculpa pelo spoiler, né? Mas é isso. Então, aqui, ó, a minha opção correta eu já sei que é o item 2. Mas eu vou ver todos, ó. A figura 1 é a ampliação da figura 2? Não. A figura 1 é igual à figura 2? Também não. Elas só são semelhantes, tá bom? Gente, olha só. Como tarefa de casa, existe uma lista de atividades que foi postada no Google Sala de Aula. Essa lista de exercício deve ser feita no caderno, com muita atenção. Se for necessário, volte nesse vídeo, que é o vídeo de explicação do conteúdo, e eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. Qualquer dúvida, pode colocar aqui no nosso vídeo, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês, tá bom? Ó, um beijo no coração e até o próximo vídeo, tá? Tchau!